Gente, sabiam que tem que esperar o chá esfriar pra tomar? Talvez eu tenha queimado minha boca, mas enfim, tudo bem. Oi gente, eu sou o Thiago Valente, pra quem não me conhece, esse é meu canal, sejam bem-vindos. Como vocês viram, essa semana a gente foi comemorar o aniversário da Dora, minha amiga, e a gente foi pra um sítio, passar uns dias lá, comemorar o aniversário dela, tal. E sempre que eu vou viajar pra algum lugar que é diferente do lugar onde eu vivo, eu moro em São Paulo, então aqui em São Paulo tem basicamente prédios e cidade e rua e asfalto, então sempre que eu vou viajar pra algum lugar que é diferente, que tem, tipo, ou natureza de alguma forma diferente, um sítio, campo, praia. Eu gosto quando eu posso escolher o que eu vou ler, quando eu não tô fazendo nenhuma leitura que é meio obrigatória, coisas do tipo. E aí eu gosto de levar alguma leitura que seja temática com o lugar que eu tô visitando. Então, um livro que fale sobre praia, ou um livro que fale sobre campo. E aí eu tava pensando qual livro podia ter a ver com uma viagem pro sítio, e eu lembrei desse livro aqui que tá na minha estante há muito, muito, muito tempo, e eu não tinha lido ainda, que foi Wolf Song. Eu vejo muita gente amando esse livro, e eu acho essa capa incrível. Tá focando, meninas? Eu acho essa capa muito legal, como ela não é ilustração, tipo, esse lobo que tá aqui, ele foi de fato feito, e é tipo uma escultura de retalhos de tecido. Eu acho essa capa muito legal, então eu sabia um total de 0 coisas, não, 0 coisas não, mas eu sabia que, tipo, tinha fantasia, sabia que tinha lobos, né? O nome e a capa não é muito difícil. Mas eu sabia que tinha lobos, sabia que tinha gays, sabia que tinha fantasia, e isso era absolutamente tudo o que eu sabia. Eu tinha lido o primeiro capítulo no ano passado, só que aí eu fui assaltado, levaram meu livro, e eu pedi pra editora me mandar outro, enfim, a humilhação. E juro, foi a coisa mais bizarra do mundo, eu contei no TikTok só, eu acho. Eu fui assaltado, enfim, não é legal, mas a parte bizarra foi: pegaram minha bolsa, pegaram meu celular, pegaram meu bracelete de namoro que eu tava usando no dia. Enfim, não vou entrar em detalhes porque é meio mórbido, eu acho. Mas os ladrões voltaram pra pegar o livro que tava caído no chão e foram embora com o meu livro. Eu fiquei, amor, pra quê? E aí dentro da minha cabeça eu criei a fic de que esses ladrões roubaram meu livro, leram Wolf Song, se apaixonaram e se tornaram leitores porque roubaram meu livro. Então, esse sou eu criando leitores até quando eu sou assaltado, olha só. Aquele bem iludido, eu acabei de derrubar chá no meu livro, e que legal. Que bacana. Mas o meu amigo Luca fazia muita propaganda desse livro, é tipo o livro favorito da vida dele. Aí como a gente ia pro sítio, eu vi essa capa e eu pensei, acho que tem a ver. Acho que vai ser uma experiência legal estar num lugar e ler um livro que tem a ver com o lugar e tal. E o primeiro dia lá no sítio foi muito legal, a gente conversou, a gente comeu bolo, a gente gravou coisas, tirou fotos, ficou fazendo nada, o que é uma das minhas coisas favoritas, que é ficar junto com os amigos fazendo absolutamente nada. E a gente foi ver o pôr do sol num lugar lá elevado, que era lindo, e eu lembrei muito da história, da vibe do livro, comecei a ler, e esse livro é tudo que eu não imaginava que ele seria. Então, eu tenho alguma familiaridade. Apesar da capa, eu achava que essa ia ser uma fantasia urbana, então uma fantasia que não se passa, tipo, num planeta distante ou num mundo construído para essa história. Sabe quando vem mapa? Eu odeio quando vem mapa no livro, porque 99% das vezes eu não vou ver o mapa, mas sabe quando o autor cria um mundo e aí coloca o mapa aqui do mundo para você se localizar e tal? Eu tava achando que não ia ser isso, eu achava que era uma fantasia urbana num estilo meio Crepúsculo, meio Cidade dos Ossos, algo do tipo. E isso aqui conseguiu me decepcionar do jeito bom. Qual é a palavra pra quando você se decepciona do jeito bom? Me surpreender? Me surpreender, é. Isso aqui conseguiu me surpreender desde a primeira página por uma coisa que se chama estilo. Eu venho lendo romances young adult, romances YA há muito e muito e muito tempo. Então, acho que eu comecei a entrar nesse tipo de literatura por causa do John Green, assim como muita gente, quando eu tinha meus 12, 13 anos. Então eu tô muito familiarizado com o tipo de escrita de livro para jovens adultos, literatura juvenil e afins. Isso aqui foi uma das poucas coisas que conseguiu me surpreender no sentido de estilo de escrita, porque é escrito de um jeito muito diferente
E eu acho que a última vez que eu li alguma coisa escrita desse jeito foi quando eu li um livro da E. Lockhart, que se chama De Novo Outra Vez. Acho que tá fácil até, eu vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. Esse livro aqui, De Novo Outra Vez, da E. Lockhart. E Lockhart é a mesma autora de Mentirosos. Em Mentirosos, ela também faz isso, que é escrever de um jeito que foge do óbvio. Escrever de um jeito que não é uma narrativa com linha temporal certinha e a gente acompanha a manhã, a tarde, a noite dos personagens e os parágrafos são todos muito bem construídos e coisa do tipo. Eu tive a oportunidade de entrevistar a Lockhart na Flip Hop de 2022, eu acho. 2021 ou 2022? 2022. E eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta pra ela sobre o estilo da escrita dela. E ela falou que por muito tempo ela achou que ela não tivesse um estilo, que pra ela tava só dando enter no meio das frases. Só que dar enter no meio da frase já é um estilo por si só. E aos poucos ela foi descobrindo como essa fragmentação de frases levava o leitor a ler o livro de um jeito diferente e fazia a história dela se construir de um jeito diferente. Eu tô tentando pegar algum exemplo. Aqui, achei. Tá vendo como a frase fica toda meio fragmentada assim? O que eu sinto é que a gente tá ainda mais perto da introspecção e da consciência dos personagens, porque... Não sei vocês, mas quando eu tô, tipo, pensando na vida, assim, quando eu tô normal na minha vida real, os meus pensamentos não são frases muito bem construídas, frases cheias de sentenças e cheias de construções verbais difíceis. Eles são super fragmentados, super quebrados, desconexos, nem sempre eles fazem sentido. Aliás, a maior parte das vezes eles não fazem sentido. E eu acho que a Lockhart consegue alcançar esse lugar com Mentirosos, com esse aqui De Novo Outra Vez. E eu também acho que foi justamente isso que me encantou na escrita de Wolfsong. Então, desde a primeira frase, a gente já se depara com um livro que quer deixar claro que ele é diferente. A gente começa o livro com o Ox, que é o protagonista. A gente começa com ele na casa dele e o pai dele tá indo embora de uma hora pra outra sem dar nenhuma explicação. E o pai dele fala que ele vai sofrer muito e que um dia ele vai entender tudo o que tá acontecendo. Isso acontece, anos se passam e uma família se muda pro final da rua da casa do Ox. E o Ox mora num lugar meio... não é 100% urbano, assim. Parece que ele é meio afastado do centro urbano ali da cidade. Então tem bastante natureza, tem bosque, tem campos, coisas do tipo. Uma família se muda pro final da rua do Ox e ele encontra um garoto dessa família no meio da rua. Esse garoto conversa com ele e ele descobre que é a primeira vez que o garoto fala em muito, muito, muito tempo. E aí isso vai aproximar o Ox dessa família nova, dos Bennett, mas eles escondem um grande segredo que vai mudar completamente a vida do Ox. É spoiler falar que essa família é uma família de lobisomens? Eu acho que não, porque tá na capa e todo mundo sabe que o Wolfsong é um livro sobre lobisomens. Então sim, essa é uma família de lobisomens. Então eu tava no sítio, tava lendo essa história sobre o garoto com sentenças todas fragmentadas. É um garoto muito esquisito. O que eu amei é que esse livro tem um protagonista esquisito e a sociedade sabe que ele é esquisito. Tipo, as pessoas que convivem com ele deixam claro que ele é diferente. Então ele tem uma namorada e o namoro dele é bem estranho, pelo menos é narrado de um jeito que causa muita estranheza. Ele tem poucos amigos, ele trabalha numa mecânica, o dono dessa mecânica é muito próximo dele e da família dele. A gente acompanha essa vida dele sendo esquisito, até que ele conhece essa família, os Bennett, e tudo meio que faz sentido e ele se sente pertencente à família, ele se sente parte da família, ele conhece o Joe e eles criam uma amizade muito forte, mesmo eles tendo muitos anos de diferença. Então eu tava lá no sítio lendo essa história sobre esse cara. Tava sendo legal tá com os meus amigos também, mas no dia seguinte eu tinha que ir pra Flip Hop. Segunda vez que eu falo da Flip Hop. Flip Hop é um festival de literatura jovem organizado pela Editora Seguinte aqui em São Paulo. É um dos meus eventos literários favoritos, porque é só voltado pra pessoas que gostam de histórias jovens, então autores que escrevem YA, muitos autores nacionais, muitos autores internacionais também. Eu ia entrevistar 2 autoras nesse evento, eu tava muito animado, mas pra chegar em São Paulo a tempo, eu tinha que ir pra rodoviária, tipo, muito cedo. Eu e o Luca, a gente ia ter uma mesa na Flip Hop. E a gente saiu do sítio, eram umas 8 da manhã. Muito cedo, não sei pra vocês, pra mim é cedo. Eu acordo às 10, então... 8 da manhã é cedo. E quando a gente abriu a porta da casinha onde a gente tava hospedado lá no sítio, esse foi o cenário que a gente encontrou.
pensamento foi Crepúsculo. Eu tava me sentindo 100% em Forks, mas aí eu lembrei que a história que eu tava lendo, o livro que eu tava lendo, também tava indo pra um caminho diferente do caminho que eu achei que essa história ia tomar. E aí eu fui lendo no ônibus lá do sítio até aqui em São Paulo. E junto com essa paisagem, a história foi ficando mais melancólica, sombria e soturna, e essa foi a melhor experiência que um leitor pode ter. Então eu fiquei muito em dúvida se eu já faria esse vídeo pra vocês, porque eu tô na metade do livro e eu fiquei na dúvida se eu já devia falar sobre ele com vocês, porque, não sei, eu pensei que talvez a minha opinião só fosse válida se eu tivesse terminado a leitura e vocês só iam se interessar por isso, mas eu fiquei pensando que o que importa da leitura não é chegar no final do livro, mas sim aproveitar o processo, né? E então esse é um vídeo sobre o meu processo de ler Wolfsong. Eu não li inteiro e até o final desse vídeo eu não vou ter lido inteiro, mas é isso que eu tô percebendo até a metade do livro e decidi compartilhar com vocês mesmo assim, porque chega uma hora que o livro começa a misturar coisas que eu não esperava que ele fosse misturar e, de novo, esse estilo da escrita torna a história ainda mais envolvente, ainda mais interessante de acompanhar. Então, a gente tem o Ox, o protagonista, nesse namoro dele que é mega esquisito e beira o desconfortável de ler. É muito, tipo, vergonha alheia, sabe? E ele começa, por conta de um dos irmãos Bennet aqui, dessa família que ele conhece, ele começa a se relacionar com garotos. Então vai pra uma festa, beija um garoto, coisas do tipo. E aí ele começa a se entender como um cara bi. E junto com isso ele começa a descobrir os segredos dessa família Bennet que acolheu ele tão bem. E por que essa família acolheu ele tão bem? Repetindo a frase que eu acabei de falar. Mas ele já tinha uma ligação com essa família que eu não vou falar qual que é, porque acho que a partir daqui tudo é meio spoiler. Mas a história, que já não é exatamente muito solar, muito alegre, fica mais sombria, e a gente começa a ver outros bandos diferentes da família Bennet que querem acabar com a família Bennet e tem batalhas. No meio de tudo isso, a gente tem o Joe se tornando um adolescente, então a gente começa o livro com o Joe com 12 anos, eu acho. E na metade do livro, o Joe já tem 17. Então a gente tem 5 anos que se passam aqui meio que muito rápido, o que não é nem de longe o que eu esperava para um livro como esse. E assim que o Joe faz 17 anos, esse livro começa a ficar com uma narrativa muito mais adulta, de um jeito que eu não esperava. Então foi quando o Ox começou a sentir muita atração pelo Joe, que agora já tem 17 anos, tá quase fazendo 18 e tá desenvolvendo músculos e ficando muito atraente pro Ox. Foi só aí que eu descobri que esse não é um livro young adult, literatura jovem e um romance com fantasia bobinho pra gente acompanhar e se apaixonar pelos personagens. Não é sobre isso. É tipo, muito mais, é um livro muito mais adulto do que eu esperava, mas com uma escrita que é uma das coisas mais bem escritas que eu já li na minha vida, talvez. Talvez seja muita presunção falar isso tendo lido só metade, mas histórias de fantasia, principalmente fantasia urbana, eu acho que eu nunca li alguma coisa tão bem escrita e, ao mesmo tempo, tão aconchegante e tão imersiva nessa ambientação que o autor criou para esses lobisomens, para esse protagonista. Esse livro é uma experiência. Uma experiência. Eu já descobri que os próximos livros não são narrados pelo Ox, não têm o mesmo ponto de vista de Wolfsong. Mesmo assim, eu já recebi ele, Ravensong, e tô muito animado pra ler já. Eu quero acabar logo Wolfsong pra poder... Ai, quase derrubei. Pra poder ir pro segundo logo, mas, de novo, também tem um projeto gráfico muito legal. Acho que eu não lembro aqui da guarda. Ai, que legal! Olha que demais. Ainda é cedo pra eu falar exatamente o que eu tô achando, mas isso me fez pensar até como escritor, assim. Por que que a gente vê tão poucas histórias inovando no estilo da escrita? Por que que a gente tá tão desacostumado com histórias que são escritas de um jeito diferente do convencional? Eu acho que a resposta é porque não é algo simples e fácil de se fazer. Que nem eu falei sobre a E. Lockhart. Ela achava que ela tava só dando enter nas frases e quebrando as frases no meio em linhas. E é muito mais do que isso. E ela faz isso porque ela é uma pessoa muito experiente com escrita. Cara, que legal encontrar um livro que inova no estilo da escrita, que não tem medo de
Ser Esquisito. Esse livro é esquisito pra caramba, e isso é maravilhoso. E esse estranhamento da narrativa faz parte de toda a experiência de Wolfsong, que eu tô amando demais, demais, demais. Decidi compartilhar com vocês. Eu sei que o autor já tem outros livros que eu quero muito ler. Ele tem um que chama... Essa aqui. Tem uma foto aqui do autor. Com um cachorrinho. Eu quero esse suéter. Que suéter lindo. E ele tem esse outro livro que chama A Casa no Mar Cerúleo e Além da Porta Sussurrante. Eu amo as capas desses livros, eles parecem bem cozy e parecem meu estilo de livro, eu quero muito ler. Mas por enquanto essa tá sendo a minha experiência com Wolfsong. Assim que eu terminar eu conto pra vocês o que eu achei. E esse foi o meu fim de semana, tendo uma experiência meio imersiva na leitura. Eu amei ter conseguido levar um livro que tinha a ver com o lugar que eu tava visitando, eu amo quando isso dá certo. E não se esqueçam que eu tô praticamente todos os dias lá no Telegram, não só divulgando promoções de livros, principalmente quando o Wolfsong entra em promoção eu aviso lá. É um livro um pouco caro, ainda mais capa dura. Mas sempre que rola, tipo, Prime Day ou promoções, ele entra em promoção, eu aviso lá, então não deixem de entrar. E sempre tem sorteio de livro, todas as semanas eu tô, tipo, fazendo um grande giveaway dos meus livros, já tem mais de um ano. Então já tiveram, sei lá, trocentos sorteios de livros por lá, não deixem de entrar no grupo do Telegram. Não deixem de se inscrever aqui no canal, dar like nesse vídeo. E agora, como se não bastasse a quantidade de funções que tem aqui no YouTube, eles acabaram de lançar uma função nova pra apoiar canais menores, como o meu, que chama Hype. Não sei, não me perguntem nada, eu só sei disso. O que eu vou falar pra vocês é o que eu sei sobre essa função. Então se você der um like no vídeo, vai aparecer uma outra caixinha embaixo aparecendo, você quer dar um hype nesse vídeo? E aí quando você aperta, isso ajuda a impulsionar o meu vídeo pra entrar nesse hall de criadores pequenos que merecem mais visibilidade, que as pessoas estão curtindo o conteúdo. Então, se vocês puderem dar um hype nesse vídeo, vai me ajudar muito, 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 eu vou ficar muito feliz. Vocês me encontram como o Thiago Valente em todas as redes, me contem se vocês já leram Wolfsong, o que vocês acharam, se vocês achavam que era só um romance fofinho também, assim como eu. E a gente se vê no próximo vídeo, que eu espero que seja um pouco menos torto do que esse. E é isso. E aí?